Hoje vou contar essa história que acompanha o protagonista Vikir Van, que é membro da família Baskerville. Por ele ter nascido como um filho ilegítimo da família, ele não tinha recebido a melhor das criações, ele era como um cachorro da família, literalmente. Os cães de caça, que são os filhos do Hugo, que é o patriarca, eles precisam aprender desde novos a serem fiéis às suas obrigações, tipo assassinato, espionagem, emboscada e entre outras coisas. O prota, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e sua família, foi falsamente acusado de conspirar com os demônios, e o destino que ele enfrentou foi a da guilhotina, enquanto a cabeça dele voava igual bola de vôlei. Ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria mais como um cão de caça desprezado da família. Pouco depois da sua morte, enquanto ele se afundava nos seus pensamentos, quando de repente o prota abre os seus olhos, ele fica no começo um pouco espantado sem saber o que tinha acontecido, mas logo percebe que tinha voltado no tempo. Não explica bem como ele voltou, mas enfim, ele estava dentro de um berçário com vários outros bebês da família. O pai dele tem o costume de ter vários filhos traduzindo. O cara é raparigueiro. Tudo isso para tentar conseguir alguém forte o suficiente para seguir os caprichos dele, quando o raparigueiro quer dizer o patriarca pede para levar todos os bebês para o berço das espadas. Então o protagonista percebe que essa é uma ótima oportunidade para ele ficar ainda mais forte do que era antes. O berço das espadas é tipo as provas do BBB, mas a diferença é que aqui tem bastante sangue. As provas às quais os filhos dos Baskerville precisam passar quando criança, as crianças são jogadas em um labirinto de espadas e têm sua coragem testada enquanto vão na direção do rio Stygia. Esse rio é conhecido por deixar o corpo de uma criança tão resistente quanto aço, porém na primeira tentativa do prota ele nem conseguiu chegar no rio, porém dessa vez ele passa os irmãos dele e se joga sem medo dentro do rio. Esse cara é doido. Enfim, quase morrendo afogado, o seu pai tira ele do rio que nem peixe morto. Quando ele recobra a consciência, estava de volta no berço dele. Ele percebe que algum estranho está se aproximando escondido dele, e esse sujeito deixa uma caixa dentro do berço do prota. Quando o cara resolve abrir a caixa, tem duas cobras mamba sangrenta. Ele fica se perguntando quem teria colocado duas cobras venenosas só para assassinar ele. Rapidamente as cobras partem para cima do prota, mas com bastante facilidade ele agarra as duas cobras pela cabeça e esmaga elas ali mesmo. No dia seguinte, as pessoas da casa Baskerville viram uma cena meio maluca de um bebê dormindo de boa encharcado de sangue de serpentes venenosas. Como eles não encontraram o culpado, todas as babás foram torturadas e executadas, e o motivo das serpentes estarem no berço não foi descoberto. Depois de 8 anos, nesse tempo ele estava melhorando seu físico e aprendendo tudo outra vez sobre espadas e aura. Quando ele sai de uma certa aula, os trigêmeos, que são irmãos do prota, vão em direção a ele para sacanear. Vocês sabem, né? Toda a história tem esses personagens. Eles apontam uma adaga em direção ao prota e perguntam se ele tinha mesmo uma pele de aço por ter mergulhado tanto tempo no rio. Mas primeiro, eles prenderam a respiração dele por mais de 10 minutos. O prota fica de boa na mó paz, mas logo eles percebem que não tá tendo nenhum efeito sobre o prota. Quando eles menos esperam, o cara arranca um dos dedos do irmão dele, que tava segurando a respiração dele. Os outros dois restantes partem para cima do prota com uma adaga, mas não causam nenhum arranhão sequer nele. Então o prota simplesmente quebra a mão do outro irmão e fala cheio de marra que só um dos irmãos vai poder deixar a sala. O cara é foda. Então ele pega a faca e joga em direção aos trigêmeos, para que eles mesmos decidam quem irá sair. É com isso o tridente dos Baskerville colapsou sobre si mesmo. Depois de passar um certo tempo, o mordomo da família vai relatar todo o ocorrido para o patriarca. O homem chega falando a situação dos irmãos do prota. Ele fala que um teve os dentes arrancados, o outro teve a mandíbula amassada e o último teve o dedo arrancados. O patriarca dá apenas aquele sorriso de quem quer dar, então pede para chamar o prota na sala dele. O Hugo pergunta por que ele tinha ferido os trigêmeos, que são da classe avançada. Ele apenas fala que não tinha feito nada de errado e que não era culpa dele se seus irmãos eram fracos. O Hugo dá aquele sorrisinho malevolente e termina falando pra ele pegar qualquer coisa do armazém pra ele. Quando o prota chega no armazém, ele pega logo as sementes sangrentas. O cara não queria as sementes pra comer, nada desse tipo. O propósito dos grãos se revelaria em breve na prova prática que tava pra acontecer. Quando o dia do teste finalmente chega, o teste era de sobrevivência igual largados e pelados, mas com roupas é podendo machucar os outros. Todos os jovens da família se reuniam em uma montanha infestada de criaturas demoníacas que foram capturadas na fronteira
fronteira do território. Eles tinham que sobreviver durante um mês ali e caçar fortes criaturas demoníacas, ou então roubar os broches dos outros para ganhar pontos. Quando enfim começa, o Prota vai para uma área não explorada e começa a fazer uma base para ele ali. Um instrutor fica de olho nele por dias. Mas o que o Prota só faz é caçar monstros pequenos e arma armadilhas quando o Prota percebe que finalmente o instrutor foi embora. Ele decide que tá na hora de entrar mais fundo na área não explorada, quando de repente ele bate de frente com um cão do inferno. O monstro começa atacando ele mais. O Prota percebe que os movimentos dele é simples por causa do seu tamanho. Quando ele acha uma brecha, ele joga aquelas sementes dentro da boca do cão do inferno, que são como veneno para eles. Então logo ele finaliza o monstro depois de um tempo caçando. Logo após isso, ele se depara com um Cerberus, uma criatura demoníaca bastante forte. O monstro parte para cima dele, mas logo ele percebe que não vai conseguir derrota a essa criatura. O monstro começa a atacar ele de forma sangrenta, então foge em direção mais funda da floresta. Depois de um tempo correndo, ele joga uma lança com veneno no monstro, fazendo que ele acabe caindo morto. Então ele acaba achando a caverna que estava procurando. Depois de resolver facilmente um enigma, o cara apareceu até o Cellbit. Ele ganha a Beelzebub, uma espada que devora tudo que tenha sangue na frente. Lembrando que esse é apenas o começo da história. Esse manual é bastante bom, recomendo vocês dar uma chance. Se vocês curtiram, deixa o like e se inscreva-se, ajuda bastante. Falou!